passarinho, belas flores querem me cantar. São terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia, glória a Deus, agradeço a oportunidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos celebrar os milagres agora, aleluia. Vamos recordar sempre daquela igreja do Senhor Jesus, era conhecido como a igreja de Jesus. Hoje nós vamos falar de Corazim, verso 21, 11, 21 de Mateus, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivesse sido feito em Tiro e Sidom, há muitos que eles teriam se arrependido e vestidos de pano de saco e cobridos-se com cinza. Aleluia! A cidade de Corazim, de Betsaida, foi uma cidade onde viu muitos milagres. Eles viram bastantes milagres. E a cidade de Tiro e Sidom era uma cidade rica, uma cidade portuária, uma cidade cheia de orgulho. Mas ele disse: se os milagres que tivessem sido feito lá eles teriam se arrependido. Aleluia! Então a cidade orgulhosa de Tiro e Sidom teria se arrependido e vestido de saco e cinza. Então, povo abençoado, vamos ver um dos milagres que aconteceu aqui. Aleluia! Então veja só, olha só, povo abençoado, o nível do juízo para nós que estamos vendo esse poderoso milagre que ocorreu na Índia. O nível do juízo é tremendo, tremendo, tremendo. Então nós devemos ter muito cuidado, porque a missão dos milagres do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo que está fazendo, é justamente para nós nos arrepender, para que haja arrependimento. Aleluia! Olha só, um coxo levantando, uma mulher que era paralítica levantou e andou, e ela está andando. Instantaneamente após algum decreto de cura, um aleijado andou, 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 um aleijado andou na Índia. Aleluia! Um aleijado andou, 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 um aleijado andou. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Glória, fogo, sangue, aleluia, aleluia. O profeta do Senhor diz assim: enquanto eles estão adorando o Deus dele lá, eu estou comendo ele no meu jantar. Eles adoram a vaca. Oh, meu Deus, que terrível, hein? É o meu jantar. Que terrível! Como que pode, povo abençoado? Lá é um panteão de Deus. É vaca, é rato, é elefante. Lá todo bicho em olha. Por isso que você vê em Romanos capítulo 1 dizendo: adora as criaturas criadas em vez daqueles que os criou. Aleluia! Então, povo abençoado, agora nós vamos nós vamos para a última parte do culto, que é ouvir a palavra do Senhor, ouvir a linda e magnífica palavra. Glória a Deus. Vamos ler, antes de ouvir, João 10, 27. Nós vimos que no primeiro versículo ele diz da seguinte maneira: que o Senhor nos regenerou, está nos restaurando, nos regenerando através da sua gloriosa palavra. João 10, 27 diz da seguinte maneira: respondendo-lhe Jesus, eu vos já disse, vós não acreditais em mim. Ou melhor, 10, 27. Aleluia. Mas eu já comecei no 25, então vou terminar. Vou até o 27. Vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor.
Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Como já vos afirmei, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu conheço e elas me seguem. Aleluia! Vamos ouvir a voz do Senhor agora. Vamos louvar o Senhor. Vamos orar pelo preletor, o pastor que vai pregar a palavra. Senhor Deus, Pai poderoso, Pai Santo e poderoso, que o Senhor possa vir trazer uma repreensão séria para nós. Uma repreensão muito íntegra, para nós temer e tremer diante de Ti, Senhor Jesus. Para nós saber que o Senhor é nosso Rei, nosso comandante celestial, um Rei sério, um Rei puro, verdadeiro, que não gosta de graça, de brincadeira e nem de nada no Teu santo altar. Pai poderoso, que nós possamos Te adorar simplesmente com a nossa vida sacrificial, sendo um sacrifício vivo, pregando o Teu Evangelho, correndo atrás das Tuas almas, vivendo uma vida reta e justa, para poder pregar com justiça, com amor, com temor, com reverência. Nós Te agradecemos tanto, Senhor. Por favor, que o Senhor possa nos bater, que o Senhor possa nos repreender, que o Senhor possa nos fazer de tudo para poder não deixar nós cair naquele lugar tão terrível. Senhor, nós estamos abrindo mão de todos os benefícios que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é para nós vir, papai, voluntariamente. Nós estamos voluntariamente, mas não conseguimos às vezes andar, Senhor. Então que o Senhor possa nos bater dentro do caminho, nos arrebentar no caminho, empurrar para frente. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor traga isso através da Tua gloriosa mensagem, e dos Teus juízos e dos Teus castigos. No poderoso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, a graça e a paz seja com o Espírito de vocês, aleluia, aleluia. Vamos louvar um hino, povo abençoado, 285, aleluia. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos Teus mandamentos, que operam a cada momento, no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei Te louvar para sempre dos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a me é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei Te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Que bênçãos vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo o meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei Te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Aleluia! Eu senti já a sintonia do Espírito Santo, que maravilhoso. Quando a gente louvamos com a alma,
Então, Pai abençoado, vamos iniciarmos a nossa mensagem que o Espírito Santo já se encontra. Aleluia! Profeta do Senhor, que quando nós louvamos com a alma, não é com a boca não, com a alma, a gente sente a sintonia do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar hoje do sacerdote de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos afiar aqui a caixa. Aleluia. Pronto. Aleluia. Vamos para Números. Aleluia. Levítico 21, aleluia. Vamos em Levítico 21. Nós vamos falar hoje do sacerdócio. Levítico 21. Levítico 21. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filho de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por seu filho e por seu irmão, e por sua virgem chegada a ele que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre seu povo para se profanar. Não farão calva na sua cabeça, não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do Deus, porque oferecem ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, os santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. Aleluia. No versículo 17. No versículo 17 de Números 21. Falarão dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nem o homem que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, coxo, nariz chato ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver com o pé quebrado ou quebrada a mão, ou corcovado ou anão, ou que tiver bebida no olho, ou sarna, ou impiges, ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem da semente de Arão, sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aleluia! Então, povo abençoado, aqui eu não quis ler o número 21 todo, porque tem que ler todo, mas para não prolongar muito, aqui está dizendo as qualificações do sacerdote para servir o Senhor. E também está advertindo as desqualificações de você não ser um sacerdote do Senhor. Mas o que é sacerdote? Sacerdote é o que fica a cargo de servir a Deus para operar em busca da salvação
para as pessoas lá fora. Ele fica a cargo de toda a responsabilidade de responder pelo povo, de representar a imagem de Deus dentro dele, que o sacerdote ele carrega a imagem dele, a imagem de Deus dentro dele, ele carrega a santidade de Deus nele. E quando ele estiver ministrando aqui, ele tem que transmitir a luz de Deus para as pessoas. Aleluia! E aqui estão os requisitos daquele sacerdote terreno de Moisés, o sacerdócio de Moisés. As exigências, os requisitos, as qualificações e desqualificações daquele sacerdócio apontava para Cristo, porque nenhum que estava dentro do povo conseguia preencher os requisitos de Deus. Era difícil, povo abençoado, era difícil. Era difícil preencher os requisitos do Senhor para servir o Senhor como sumo sacerdote. Para ser sacerdote era fácil. E era nível alto. Mas para ser sumo sacerdote era quase impossível. Era impossível. Era impossível. Aleluia! Então, o sacerdote ele tinha que preencher esses requisitos aqui. Ele não tinha, no versículo 19, ele não teria que ter um pé quebrado ou quebrado a mão. Não poderia ser anão que tiver bebida no olho, sarna, ou feridas purulentas, ou tiver testículo quebrado. Nem é raro, povo abençoado, é raro. E quem ia preencher esse requisito, povo abençoado? Se nenhum preencheu. Aleluia! Quem é que ia preencher esses requisitos aqui? Vamos em Gênesis 14. O padrão era muito elevado, povo abençoado, muito elevado. E tratava-se da lei de Deus. Gênesis 14, no versículo 18 e 20. Leia para mim, pode dizer. Gênesis 18. Gênesis 14, versículo 18. Aleluia. Então Melquisedeque significa rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. Sacerdote do Altíssimo. Significa que Jesus Cristo, ele estava pré-encarnado na figura de Melquisedeque. Porque o tabernáculo de Moisés não havia sido formado. Mas aparece alguém como sacerdote de Deus. Quer dizer que ele já tinha preenchido as lacunas. E o que é que ele deu para Abraão? Olha só. Ele trouxe o pão e o vinho. Ele trouxe o pão e o vinho. Significa que ele trouxe o evangelho da cruz e do sangue e deu para Abraão, para ele proclamar as virtudes, as grandezas da maravilhosa graça, carregando a agenda de Deus, apontando para o Messias como um sumo sacerdote para vir se encarnar aqui de carne. Aleluia! Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Quer dizer, povo abençoado, que aqui, esse sacerdote aqui, que era Melquisedeque, ele alcançou os padrões de Deus, os requisitos de Deus. Ele preencheu os requisitos de Deus. Nós podemos entender aqui, povo abençoado, que Melquisedeque, o sumo sacerdote de Deus, apontava para Cristo. E o que é que o sumo sacerdote faz? Intercede pelo povo, ora pelo povo. Aleluia.
aleluia, apontava para Cristo. Por isso, povo abençoado, nós podemos entender que o sumo sacerdote é aquele que intercede por nós, ora por nós, ora pelo povo, carrega a responsabilidade do povo, é aquele que está diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Esse é o trabalho do sumo sacerdote. Vamos em Hebreus 7, aleluia. Vamos em Hebreus 7. Hebreus 7. Hebreus 7, do versículo 25. Hebreus 7, no versículo 25. Leia para mim, Pai Zé, aleluia. Hebreus 7, versículo 25 e 27. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente que, por intermédio dele, se acheguem a Deus. Por intermédio dele se achegue a Deus, Pois vive sempre para interceder por eles. este é o trabalho do sumo sacerdote, interceder por quem? Por nós. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como esse. Estavam necessitados, significa que não havia. Então, Cristo Jesus foi lá e preencheu todos esses requisitos, sendo o sumo sacerdote. Santo, inculpável, puro, apartado do pecado, dos pecadores, e dos pecadores, exaltado acima dos céus. exaltado acima dos céus. Aleluia! Foi até o versículo 27. Aleluia. 27. O versículo 27. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, Diferente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, ele não precisa oferecer sacrifício dia por dia, que oferece primeiro por seus próprios pecados que oferece por seus próprios pecados, e somente depois pelos pecados do povo. que somente pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, Que no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. realizou esse sacrifício de uma vez por todas. O Senhor Jesus, ele se fez o sumo sacerdote. E agora ele é o sumo sacerdote. Aquela escritura de Levítico 21 que a gente leu quase todo ele, todos aqueles requisitos Jesus cumpriu todas. Era perfeito, ele não era não, ele não tinha pé quebrado, ele não tinha mão quebrada, ele cumpriu todos os requisitos de um sumo sacerdote para responder por nós. É por isso que se nós estamos aqui
aqui na igreja assistindo esta belíssima palavra, agradeça a Jesus Cristo, porque todos os dias Ele intercede por nós, intercede. Se você está andando no trânsito, se o carro não te bateu, é Ele te intercedendo lá diante do Pai, para Ele te dar graça para você se arrepender muito perfeitamente. Aleluia! Todos os dias o Senhor intercede por toda a humanidade, para que a humanidade se achegue ao arrependimento todos os dias. E todos os dias Ele implora, mostrando as mãos furadas para o Pai. Pai, olha o sangue, deixa que esse povo chegue ao arrependimento. Todos os dias. Todos os dias o Senhor está diante do Pai como sumo sacerdote, suplicando para o Pai: Pai, não esmague este povo. Deixa que eles vão quebrar o orgulho deles. Deixa que eles vão se humilhar no arrependimento. Aleluia! Glória a Deus. Isso é a função do sacerdote. O sacerdote, ele tem essa função. E nesse sacerdócio de Cristo nós podemos ver que ele é muito mais superior do que o de Moisés. Porque a gente não precisa correr no mato para matar um bode, um cordeiro, para nós nos arrepender. Basta nós nos humilhar no sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O sacerdócio de Cristo, ele é muito mais superior do que o de Moisés. Porque o de Moisés, olha só, o de Moisés, se tu pecar aqui, se você pecar aqui, no juízo, se você não tiver nenhuma testemunha, você é absolvido. No sacerdócio de Moisés precisa de testemunha para julgar o teu caso. Para julgar o teu caso. 2 ou 3. Mas o tabernáculo de Moisés foi deixado para trás. Agora é o sacerdócio de Cristo. Então, se você pecou, você tem o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, as 2 testemunhas e o diabo te observando. O sacerdócio é espiritual. Se você pecar, tem 5 testemunhas, 3, aleluia. Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se tornou muito pior. Se você imagina coisa errada do seu irmão, o Espírito Santo está te vendo, Deus Pai está te observando e Jesus está te observando como testemunha. Não tem como correr, não tem. Já no sacerdócio de Moisés, tu tinha pelo menos esperança. Porque se tivesse uma testemunha que te viu no pecado, mas aí tinha que ter a outra testemunha para te ver. Era 2 ou 3 físicas. Mas aqui não. Aqui se tornou pior. Aqui se tornou mais duro. Porque aqui as testemunhas não são físicas, são espirituais. Aleluia! São espirituais. E no sacerdócio de Cristo era assim o trabalho. O trabalho do arrependimento era assim. Primeiro eles pegavam o bode, e botavam na pedra. E o outro sacerdote pegava o outro bode. E este bode que estava na pedra aqui, o sacerdote tinha o trabalho de confessar os pecados do povo. De todo o povo, o sacerdote confessava os pecados diante daquele bode vivo. E automaticamente, os pecados eram transferidos para aquele bode vivo. E eles só estavam carregando os pecados do povo que já tinha sido transferido no bode. Jogaram no deserto. E o outro bode, que era 2, um de confissão de pecados e o outro era para matar, para levar o sangue diante do Pai. E diante do Pai era o arrependimento para o perdão dos nossos pecados. Era este trabalho. Mas Jesus Cristo, em Hebreus 7, é o sumo sacerdote, da qual não precisa mais disso. Basta agora confessarmos nossos pecados e nos humilharmos diante da presença dele, para nós acharmos o perdão, porque o sangue de Jesus derrama sobre as nossas vidas no limpando. Aleluia! Por isso,
O sacerdote de Cristo, ele carrega a vida de Deus. Ele carrega a santidade de Deus. O sacerdote de Cristo, ele carrega a imagem de Deus, a luz de Cristo. Ele carrega e ele é portador de Deus. Será que nós estamos carregando a imagem de Deus sobre a luz das nossas vestes, da nossa santidade? Porque para Deus era impossível um sacerdote servir com alguma coisa errada no coração. Até para Arão, olha só que Deus advertiu Arão sobre as vestes deles, que não pode nem ter 2 dedos abaixo aqui do joelho dele aqui, ó, porque era considerado para Deus nudez. Aleluia. Aleluia. Por isso que os requisitos são muito altos, são muito elevados. Muito elevados, povo abençoado. O sacerdócio de Moisés. Mas será que tudo isso acabou? Não acabou, povo abençoado. Algumas leis foram, digamos, costumes, luas novas, festas, tudo se acabou na cruz de Cristo, mas as leis levíticas continuam até hoje. E olha só, Isaías 53, leia para mim, Pai. Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, versículo 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. Deram uma sepultura junto com os ímpios. O Senhor Jesus, na sua sepultura, estava ao lado dos ímpios. E ficou como rico em sua morte. E ficou como rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça. Embora não tivesse cometido injustiça. E não houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Inverdade em sua boca. Aleluia. Então ele era um cordeiro para cumprir as leis levíticas. Ele foi o cordeiro que cumpriu todo o trabalho, aonde a cópia, a figura, a maquete, a sombra se transformou em realidade. Se tornou um sacerdócio real, cheio de poder. Aleluia, cheio de poder. Porque ele se mostrou como um sacrifício, como um cordeiro para cumprir as leis levíticas, para cumprir o sumo sacerdote. Por isso que as leis são muito altas para o povo de Deus. E Deus não muda, Ele é imutável. E a sua lei continua. Lê para mim Mateus 5, quando quiser. Mateus 5, aleluia, olha só, Mateus 5. Mateus 5, versículo 17. Aleluia. Aleluia. Mateus 5:17. Até o 19. Não pensais que vim destruir a lei. Então o Senhor, Ele não veio destruir a lei. O que era para o povo daquela época, a seleção, as leis, continuam, povo abençoado. Ou os profetas. Ou os profetas, o Senhor não veio abolir a lei. Ele não veio tirar nada da lei. Eu não vim anular, mas cumprir. Ele não veio anular, mas cumprir pelo sacrifício do Cordeiro, da qual ele se fez o sacrifício, ele se fez a lei e ele se fez a justiça de Deus.
até que os céus e a terra passem, até que os céus e a terra passem, nem um tio ou no mínimo um traço o Senhor me tirar da lei, nem um tio, nem um traço que tire da lei, até que tudo se cumpra. até que tudo se cumpra. Aleluia! Significa que o Senhor Jesus não tirou nada da lei. Porque se o sacerdote não podia tocar em homem morto, ele não tirou essa lei. Se o sacerdote não podia tocar em uma mulher que estava menstruada, não, ele não tirou essa lei. Ele não tirou nenhuma lei. Aleluia! Então, versículo 19. Qualquer, porém, pois que violar um dos menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado de menor no reino dos céus. Será chamado de menor no reino dos céus. Aleluia! Então o Senhor, ele não tirou nenhuma lei. Ele manteve a lei. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aquele que cumprir e obedecer será chamado como grande no reino dos céus. Aleluia. A lei, povo abençoado, olha só isso. Levítico 13. Vamos em Levítico 13. Olha só. Se Deus não veio para anular, então vamos olhar pelas Escrituras. Vamos ver aqui. Se Deus não veio para anular, nem Jesus veio para anular, então vamos observar agora. Agora a mensagem começou. Aleluia. Agora a mensagem começou aqui. A mensagem começou. Olha só. Se Jesus não veio para tirar a lei, então vamos ler Levítico 13, no versículo 43. No versículo 46. Que diz assim: havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se inchação da praga na sua calva, ou meia calva está branca, tirou no vermelho como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo está, o sacerdote o declarará totalmente imundo na sua cabeça e tem sua praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Aleluia! Então o sacerdote não podia tocar em nenhum leproso, porque contamina, corrompe o santuário de Deus. Aleluia! As leis eram muito rígidas sobre o sacerdote. O sacerdote, olha só, vamos para o número 5. Aqui o sacerdote não podia tocar em lepra. Jesus falou que não veio para tirar a lei. Então essa lei persiste. Então vamos lá para número 5. Número 5. Número 5, 23. Números capítulo 5, 23. Que diz assim: depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições no livro e com água amarga as apagará. E o sacerdote tomará a oferta de manjar do ciúme da mão da mulher e moverá a oferta de manjar perante o Senhor e oferecerá sobre o altar. No versículo 27. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que tiver contaminado contra o seu marido tiver prevaricado. A água amaldiçoante entrará nela para a amargura e seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Aleluia! As leis eram muito rígidas. As leis eram muito rígidas. Vamos para Mateus 8. Nós observamos que o sacerdote não podia tocar em leproso. O sacerdote não podia tocar em alguma mulher com fluxo sanguíneo. O sacerdote ele tinha que ser perfeito. E essa lei sempre manteve de pé. Mas olha só o que acontece em Mateus 8. Olha só em Mateus 8. O que acontece? Olha só. Mateus 8. Mateus 8.
Mateus 8. Olha só o que acontece. Se as leis eram rígidas, se todo aquele processo que nós vemos a respeito do sacerdote, então vamos para Mateus 8. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 8. Leia para mim, por exemplo, Mateus 8, 1. Quando ele desceu do monte, grande multidão o seguiu. Grande multidão seguiu. E eis que um leproso, Nós acabamos de ler que o sacerdote não podia tocar em leproso. tendo se aproximado, adorou Se aproximado e adorou de de joelhos e clamou: e clamou: Senhor, Senhor, se é da tua vontade, pode me purificar? pode me purificar? Jesus Cristo, ele era o sacerdote. Como sacerdote, ele não podia curar. Mas nós observamos pelas nossas Bíblias que era proibido tocar a mão no leproso. Mas por que o Senhor Jesus tocou a mão no leproso que estava diante da sua frente? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Olha só, eu quero ser limpo. No mesmo instante ele ficou No mesmo instante ele ficou curado. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus significa, Pai abençoado, que o próprio Senhor Jesus, ele fez aquela obra ali de curar o leproso, sabe por quê? Porque ele abriu o véu, ele já ressuscitou, ele já cumpriu o trabalho da cruz, ele já venceu, ele já ressuscitou. Por isso que ele teve o poder de curar aquele leproso, porque a missão já estava cumprida logo nos dias. Aleluia! Por isso que ele teve o trabalho de purificar a vida daquele leproso. Significa que o sacerdócio de Cristo cura a lepra. O sacerdócio de Cristo cura as enfermidades. O sacerdócio de Cristo tem o poder de tirar o homem da vida do pecado. O sacerdócio de Cristo é muito mais superior, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aleluia! Aleluia. E se ele purificou aquele leproso, significa que o véu já havia rasgado nos dias logo aqui nos dias na frente. Já tinha rasgado o véu, por isso que ele teve o poder de curar. E olha só o que é impactante, olha só. Ele curou o leproso. Ele curou o leproso. Olha só, ele curou o leproso com sua mão, purificou. Significa que o sacerdócio de Cristo tem o poder de purificar. Purificou, tirou a lepra, que significa o pecado. E todos aqueles que são servos de Cristo têm o poder de Cristo para tirar e remover o pecado. Olha só, porque quando a lepra entrava em contato com o sacerdote era impuro. O sacerdote se tornava impuro. É como uma lata de buriti. Pega a lata de buriti e joga na tua camisa. Ela mancha. Era assim o sacerdote de Moisés. Mas o sacerdócio de Cristo é o contrário. Se você jogar um buriti lá na camisa dele, automaticamente limpa, purifica, tira todo, porque o sacerdócio de Cristo, ele remove as sujeiras, porque ele já tem o poder da purificação, o poder do seu sangue para purificar e remover todas as manchas do pecado, toda a sujeira, todas as impurezas. E olha só, e por que Jesus deu um aviso aqui para o leproso? Olha só, o que ele falou para o leproso? Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai mostrar ao sacerdote apresentar a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Jesus falou para o leproso avisar para o sacerdote. Para o sacerdote. Sabe por quê, povo abençoado? Sabe por quê? O povo de Israel, ele é diferente do povo gentil. Essa geração de crentes dessa igreja hoje, que está na apostasia,
Como é que eles identificam o profeta de Deus de verdade? Para a igreja da apostasia. Basta estar aqui no púlpito e profetizar sua esposa, seu marido, seu carro e seus negócios, e isso você já é um profeta de Deus. Aleluia? Mas para o povo de Israel, como eles identificam um profeta de Deus? Quando eles curam lepra. Como eles identificam um profeta de Deus? Olha só, Segunda Reis. Segunda Reis 5. Olha só como eles identificam o profeta de Deus. Segunda Reis 5. Aleluia. Eles identificam o profeta de Deus assim. Na igreja da apostasia basta só profetizar a casa e você já é profeta. Mas para o povo de Israel não. O povo de Israel, para ele saber que é profeta de verdade, eles identificam assim. 2 Reis 5. Lê para mim, Moisés. 2 Reis 5, versículo 8. Quando Eliseu, olha só. o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Então envia a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Que em verdade há profeta em Israel significa, meu abençoado, que para marcar a identidade do profeta em Israel era necessário ele curar lepra, para saber que em Israel havia profeta. Aleluia! E por isso que Jesus falou: olha, avise para o sacerdote, fala para o sacerdote, porque o sacerdote é que vai compreender a escritura, que a escritura que diz que todo aquele que é profeta cura lepra. Ele vai compreender isso. E o leproso, sabe o que ele fez? O leproso falou para a multidão, falou para todo mundo, e isso dificultou a agenda de Jesus. Ele desobedeceu, ele contou para todo mundo. E o povo não entende, mas se ele contasse para os sacerdotes iriam saber que Jesus Cristo era o profeta lá em Israel. E por isso, meu abençoado, o sacerdócio de Cristo é muito superior, porque cura lepra. Olha só esse vídeo. Os profetas do sacerdócio de Cristo, olha só o que acontece. E o profeta ao vivo o dia em que o poderoso profeta do Senhor abertamente confrontou a lepra, e a lepra obedeceu às suas palavras. Tudo aconteceu no mega avivamento em Kakamega. Diga: poderoso Jesus, agora eu te recebo, e eu sou nascido de novo. para dizer para o povo de Israel que há um profeta no mundo. Olha isso, olhe para isso, olhe para isso, olhe para isso, olha isso. Não parem. Responde: homem de Deus, este bebê sofre de lepra. Ele tem feridas por todo o corpo.
been able to E stand nunca foi capaz de nem se levantar nem andar. Mas hoje eles perceberam que ela podia andar. E as feridas estão secando. This is the baby I saw. Este é o bebê que eu vi no sonho. Put the baby here. Põe o bebê aqui. Bring the baby some water. Traga um pouco de água para o bebê. O bebê se levantou pela primeira vez. Por causa da lepra, aos 7 anos de idade, o crescimento dela foi mimado e ela era aleijada. Look at the scale. Olha como a pele está descamando. Olha as feridas descamando. Devagar, mamãe, devagar, cuidado. Yes, I saw. Sim, eu vi tudo. Actually, on the Na road, verdade, when I fell no asleep, caminho ontem, quando eu adormeci no carro, I saw eu vi a mãe removendo. E o pastor me disse para não deixar esse bebê. Quer choro, quer fazer sorte, eu tinha que trazer esse bebê aqui. Quando você trouxe o bebê aqui? Ontem à noite. Ontem à noite, sim. E o que aconteceu com o bebê hoje? Alieleza nimechoka, alieleza utasimama, akasema nitasimama, ila akasimamisha ili anataka atakuwa atasimama. Hapo atasimama. O bebê me disse que estava cansada. E eu falei, você quer se levantar? Ela disse sim. Então ela se levantou e ela não podia se levantar antes. Então ela se levantou. Sim, ela se levantou. O bebê se levantou pela primeira vez. Sim. E as feridas secaram. anybody Que alguém will traga soda ou fanta, alguma bebida doce. for such a person to Para uma pessoa como essa ser curada. and the E wounds as feridas secaram. and the E o mau cheiro. this is Este someone's bebê pertence a alguém. this is Este someone bebê pertence a alguém. now the Lord has Agora o Senhor secou as feridas. those of you watching Vocês que estão assistindo de Washington, da Austrália, those of you watching vocês que from estão assistindo de Malta e de muitas nações, olha isso agora. that's why É por isso que o Senhor disse: let us vamos limpar a igreja, because his people porque o povo do Senhor está sofrendo. he needs to come. Ele precisa vir e ajudá-los. This is Este bebê pertence a alguém. leprosy. Ukoma. Bebê. Mtoto. Uau. There's a Há milagre Unamwingiza ali. huko. with the witch. Alguém levantou uma cadeira de rodas lá. Kitabu cha magurudumu kikiwa kimeinuliwa juu. Father, in the mighty Pai, name no of Jesus, poderoso nome de Jesus, Yesu, I decree life over this eu decreto vida sobre este precioso bebê. juu ya huyu mtoto mwadhamani, and I cast
Eu amaldiçoo a morte hoje sobre a vida deste bebê. maisha ya huyo mtoto. Father, begin Pai, now. começando agora, Leo hii You will continue peeling tu off the continuarás a descamar a pele dela kwamba and e usará este na bebê kumtumia huyo mtoto glorify the man para of sorrow, glorificar o homem de mtoto wa dores, simanzi, familiar suffering. acostumado yeye com o atuaye sofrimento. mateso. The O Lord Senhor Jesus. Bwana Jesus, Yesu o Messias, aliye Masihi, obrigado. asante. Send the Traga baby. o bebê aqui. Msimamishe mtoto, Salvation total. msimamishe mtoto. Pai, eu abençoo este bebê no nome de Jesus hoje. Tocou. É proibido os sacerdotes tocar no como o Senhor Jesus tocou ele também. É um sacerdócio superior. E com estas poderosas palavras do grande profeta do Senhor Deus, a lepra obedeceu e instantaneamente começou a cair fora do corpo dela. Duas semanas mais tarde, grandes porções de carne purulenta começaram a cair do corpo dela. Duas semanas mais tarde, grandes porções de carne borboleta começaram a cair. Um ano depois, até hoje, Aleluia, vamos chamar Jesus por abençoado, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Isso, por abençoado, é para mostrar a soberania do sacerdócio de Cristo, que é muito temível. É muito temível. Não é um sacerdote que não tem poder, mas sim que tem poder e que pode nos lançar fora. Porque se os sacerdotes eram de alto nível, esse chamado, o Senhor nos chamou como sacerdotes também. Todos nós somos chamados de sacerdotes, todos, porque Ele comprou através do seu sangue. E se as leis para o sacerdote terreno era alta, para nós temos que se esforçar para estar no padrão. A Bíblia diz que temos que superar os fariseus para nós entrar nos céus. Se os fariseus jejuavam 2 vezes, era dedicado, nós precisamos superar eles. Aleluia! Olha só, nós acabamos de ver que o profeta do sacerdócio de Cristo tem o poder de purificar a lepra. A multidão que viu aquele episódio ali que nós acabamos de ver, alguns que não tinham entendimento, eles acharam coisa comum. Mas para a nação de Israel, identificou o profeta de verdade. Que eles identificam o profeta curando lepra. Eles identificam o profeta de verdade. Para eles é lepra. Mas para a igreja da apostasia, basta só falar uma profecia que você já é o profeta. Olha só, povo abençoado. Agora vamos ver outro episódio que aconteceu que o sacerdote não podia fazer. Todos os milagres de Jesus tinham um significado. Todos. E agora nós vamos acabar de ver um que tinha um significado muito poderoso aqui. Mateus 9. Só mais um milagre para nós encerrarmos, que tinha um significado muito profundo que o sacerdócio de Moisés não podia acontecer. Marcos 9. Olha só o tanto que é superior. Aleluia.
Marcos 9, 20 e 22. Diz assim. Marcos 9, não. É Mateus 9, perdão, Mateus 9. É Mateus 9. Mateus 9, 20 e 22. Mateus 9, 20 e 22. Olha só. Um milagre que tinha um significado profundo sobre as Escrituras. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, lhe disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Aleluia! Pelo sacerdócio de Cristo era proibido uma mulher que estava em sangramento tocar em um sacerdote, porque iria corromper o sacerdote. Mas, por isso que não era nessa escritura, mas em outra que diz assim, que Jesus falou: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos falaram: mestre, a multidão já te aperta, como disse que alguém te tocou? Se Jesus falou: quem me tocou? Significa que não podia, pela lei, uma mulher em sangramento tocar no sacerdote de Deus. Mas ele percebeu que saiu o poder, e este poder curou alguém. Como curou a vida do leproso, curou a vida dela, o mesmo poder. Aleluia! E pela escritura nós acabamos de ver que o sacerdote não podia tocar em alguém morto. Olha só, Mateus no versículo 25, 24, aleluia, no 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou na mão da menina e levantou-se e espalhou aquela notícia por todo aquele país. O sacerdote não podia tocar em alguém morto. Nós acabamos de ver a nossa primeira escritura em Levítico 21. Então, pelo abençoado, esse sacerdócio curou todas as enfermidades, porque o poder desse sacerdócio é muito forte, é muito tremendo. Aleluia, é muito tremendo. Tinha significado. E um significado muito temível. Agora vem a instrução. 1 Pedro 1,15. Olha só essa instrução. 1 Pedro 1,15. No versículo 13. Lê para mim, parceiro, no versículo 13. 1 Pedro 1,13. Essa está aqui a instrução dessa mensagem para nós encerrar. Está aqui a instrução. Assim sendo, estai com a mente preparada. Estai com a mente preparada. Pronto para agir. Pronto para agir. Alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que foi otorgada pela plena revelação de Jesus Cristo. De plena Jesus Cristo. Como filhos da obediência. Como filhos da obediência, ele te arrancou lá das trevas. Não permitais que o mundo vos amolde. Não se amolde aos padrões do mundo. E as paixões que tinha antes. E as paixões que tinha antes. Quando vivia na ignorância. Que vivia na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que chamou. Aquele que te chamou, Jesus Cristo. Tornai-vos santos na mesma. Agora você tem que ser santo e sacerdote de Deus, assim como Ele é santo. Em todas as vossas atitudes. Em todas as suas atitudes, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de proceder, na sua maneira de caminhar por este mundo, você é chamado como sacerdote de Deus, para carregar a imagem de Deus, para carregar a santidade de Deus, para representar a luz de Cristo, para representar o céu, o
porque você não é do mundo, mas é de Deus. Aleluia. Separados para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Separados para Deus. Já imaginou as pessoas olham para ti e não te vê a luz de Cristo? Já imaginou? E você é sacerdote. O que é de errado? Se a Bíblia diz em todas as nossas atitudes, no primeiro passo é mudando os nossos comportamentos. Porque quando as pessoas do mundo passarem por ti, eles te veem a luz da imagem de Deus em ti. A lepra, povo abençoado, precisas tirar do nosso coração a lepra do pecado. Precisamos purificarmos a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. E purificando, olha só no versículo 24, lê para mim, pois é o versículo 24 do capítulo 1 de 1 Pedro. Porque todo ser humano é como uma relva. E Não, toda... 1 Pedro 22, aleluia. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência. Então a obediência às palavras de Jesus vai purificar o teu coração. Vai purificar. Basta nós mudarmos nossos hábitos, mudarmos nosso comportamento, que isso vai purificando. Purificada a obediência à verdade, que leva a amor fraternal, não fingido. Não fingindo. Amai uns aos outros de todo o coração. Amai-vos uns aos outros, amem as pessoas, amem o seu próximo, ardentemente uns aos outros. Isto é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, povo abençoado, é cuidar dos órfãos, das viúvas e do necessitado, e se guardar do mundo, e perseverar na santidade. Porque se você tiver a santidade, e se não fazer as boas obras e não tiver amor, não entra. Mas se você tiver tudo isso junto, você entra na eternidade. Aleluia! E olha só, no versículo, do capítulo 2, no versículo 10. 1 Pedro 2, versículo 10. Diz assim: vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Aleluia! Aleluia. Então, povo abençoado, ele nos chamou como um sacerdócio real. Em Números 21, nós acabamos de ler que o sumo sacerdote tem uma esposa. Todo sumo sacerdote tem que ter uma esposa. E é uma esposa, lê para mim, pastor José, Efésios 5. Que o sumo do sacerdote, a esposa do pastor, a esposa do sumo sacerdote, do líder, do obreiro, do sacerdote terreno de Moisés, a esposa do sacerdote de Moisés, agora é a esposa do sacerdote de Cristo. A esposa do sacerdote, a esposa de Jesus. Olha só, a esposa de Jesus, lê para mim, no seu versículo, mas maridos amar a esposa, algo assim. Como é que é o versículo? Verso 25, diz assim. Vou ler do 22. 22, olha só. A esposa de Jesus, a esposa de Jesus. Cada uma de vós respeitai o vosso marido. Respeitais quem? Cristo. Porquanto sois submissa ao Senhor. Submissos a Cristo. Porquanto o marido é o cabeça da esposa. Cristo Jesus é o nosso cabeça, o cabeça da igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, Que é o seu corpo. que é o seu corpo, O qual é o seu Salvador. que é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja que está sujeita ao seu marido, que é Cristo De Jesus, igual modo a esposa está de sujeita igual modo está sujeito ao seu próprio marido. ao seu próprio marido. Maridos, Maridos, cada um de vós amai as vossas esposas. amai as vossas esposas, Como Cristo amou a igreja.
assim como Cristo amou a igreja e sacrificou por ela, e sacrificou por ela, a fim de santificá-la, ao fim de santificá-lo purificá-la, e purificá-lo lavar de água, e lavar da água no meio da palavra. por meio da palavra. Aleluia. Aleluia. Significa que, como esposos de Cristo, da qual Ele nos chamou como esposa, nós olhamos lá a lei do sacerdote, que o sacerdote ele tinha que casar com uma virgem pura, santa, lá no sacerdócio de Moisés. E aqui, no sacerdócio de Cristo, a esposa que vai casar com o Senhor Jesus, ela não é prostituta, ela não é imoral, ela não carrega as coisas do mundo, mas ela tem que ser santa, inculpável, pura, reta, voltar à virgindade, à pureza e estar em obediência em todo o tempo. Se ele te vê em mancha, ele não te leva. Aleluia! Porque a igreja que o Senhor vai levar, a sua esposa, a esposa do sumo sacerdote, a esposa do sumo sacerdote, do líder da igreja, é uma igreja santa que o Senhor vai levar. Não vai importar para o abençoador. Eu estou muito com medo. Todos nós precisamos ter este medo do Espírito, esse medo, esse pavor. Porque a qualquer momento aquela bomba em Israel vai estourar. E aí, a qualquer momento, todas as coisas podem mudar completamente o curso dessa terra. E se nós não tivermos padrões do arrebatamento, vai ficar na forca. Vai ficar na forca. Isso aqui não é conto de fadas, isso aqui não é filme de Hollywood, isso aqui não é filme de Barbie, filme de coisa, isso aqui é a palavra de Deus que vai se cumprir. A Bíblia diz em Mateus 5: passa os céus e a terra e as minhas palavras não vai cair. Por isso, como esposa de Cristo, nós somos esposas de Cristo. Precisamos ser santo, inculpável e respeitando o nosso marido que é Cristo Jesus. Amém? Então agradeço a minha oportunidade. Eu quero passar a oportunidade para o pastor José. Nós dialogamos muito tempo, mas foi um ensinamento muito profundo a respeito da purificação e do sacerdócio de Cristo, para o pastor José nos conduzir em um arrependimento e mudança de vida, e para que nós saímos deste culto alimentado e arrependido e com senso de urgência de mudar de verdade, porque se não mudar, os 10 milhões sobem e você que não fez parte dos 10 milhões fica. Que nós ficamos com muito temor com essa palavra. Aleluia. Uma palavra muito temível. Muito temível. Que poderoso povo abençoado. Nós sabemos que nós estamos sendo conduzidos pelo sacerdócio de Cristo. Uau! Não é qualquer sacerdócio, é o sacerdócio de Cristo. Nós vemos que a marca do verdadeiro profeta foi mostrada aqui. E foi um dos motivos de Israel crer no mensageiro do Senhor. Porque ele limpou lepra. Aleluia. Isso é poderoso. E o que o pastor frisou muito bem, muito fortemente, que a lei vai se cumprir. Ele disse que não passará o céu e a terra sem que tudo se cumpra. Então, o Senhor Jesus vai casar com a noiva virgem, pura e santa. Nós sabemos que as 10 virgens, 5 delas vão ser a que vai casar com o Senhor. E virgem, as 10 virgens sábias, significa sabedoria, significa temor de Deus. Por ali você já começa a entender o que é o temor de Deus. Aleluia. Enquanto nós estamos na terra, nós precisamos nos purificar através da palavra. Aleluia. Devemos ser purificados, limpos. Pedro, em um certo momento, o Senhor Jesus falou: eu preciso lavar os seus pés. Ele falou assim: Senhor, não, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele disse: se você não permitir eu lavar os seus pés, você não vai entrar no reino do céu. Ele falou assim: não, Senhor, não só os pés, as pernas, o braço, todo o corpo. Ele falou assim: não, o corpo não precisa lavar, ele já está limpo, a palavra já purificou, só os pés. Aleluia, que poderoso. Então veja só, no 1 Pedro 2 ele diz assim: vós também, 1 Pedro 2,5, vós também, pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, como o propósito de ser sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 9: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real. O sacerdócio de Cristo somos nós. Quando ele falou vós, ele está se referindo a todos nós que estamos trilhando esse caminho temível. Nós somos o sacerdócio de Cristo. Nós devemos ter entendimento disso. Nós devemos ter esse entendimento. Aleluia. E temer e tremer diante do Senhor. E se preparar em um nível muito alto. Muito alto. Aleluia. Então, povo abençoado, vamos fazer uma oração de arrependimento. Vamos nos levantar para a gente encerrar. Que todos repitam essa oração comigo. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu não tinha noção da gravidade, do tamanho da envergadura do ministério, da envergadura do sacerdócio. E hoje, Senhor Jesus, eu quero me arrepender de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, de todos os meus erros, e te receber como meu Senhor e meu Salvador, e te falar: meu Senhor, por favor, me prepare cada vez mais. Assim como o Senhor fez o meu coração tremer hoje, todos os dias, Senhor Jesus, me preenche com a Tua palavra, para que eu seja limpo, para que eu possa estar lá naquele dia, dentro do Teu reino, para que eu possa ser essa joia preciosa que vai entrar. Então hoje eu te recebi e eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Então, se você disse essa oração, eu te congratulo, fico muito feliz, aleluia. Então, povo abençoado, vamos fazer a bênção sacerdotal. É um ensino muito temível, muito temível. Isso dá para nós nos fazer tremer, dá para nós compreender a gravidade e a responsabilidade que nós temos nesse santo ministério, aleluia. Então vamos levantar nossas mãos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Aleluia. Que Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Quinta-feira nós estaremos de volta. Aleluia. Shalom, shalom e shalom.